gente, esse é o ArchiCast número 66, meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar de um assunto que nós três aqui gostamos muito, né? Agora estamos em 4 pessoas, a gente chamou um convidado aqui especial para conversar sobre esse assunto que é urbanismo, cidade e principalmente as metrópoles aqui no Brasil, que é o Wagner Rufino. Para quem não lembra, o Wagner Rufino participou de um dos primeiros episódios com a gente que foi sobre Oscar Niemeyer e tá ele aqui de volta. E aí, Wagner, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Primeiramente, eu agradeço o convite, dizer que é um prazer participar do ArchiCast mais uma vez, discutindo, né, sobre o trabalho que eu desenvolvo. É o assunto da minha tese de doutorado, né, e eu tive a orientação da professora Rosângela Cavalazzi, e é uma tese que trata de urbanização de grandes territórios urbanizados, e eu faço um desenvolvimento de um trabalho teórico sobre a urbanização e grandes territórios urbanizados no mundo contemporâneo, sobretudo no Brasil, no contexto da globalização, e uso como caso referência o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, que é o território entre as duas grandes regiões metropolitanas, ou as duas maiores regiões metropolitanas no Brasil, e faço uma observação tendo esse território como lente de observação da realidade do mundo urbano contemporâneo. Tá aqui para conversar comigo com o Wagner sobre o que ele estudou, os parças Lili e Rafa. Boa noite, Lili. Boa noite, queridos. Boa noite, Rafa, Wagner, Adilson, Wagner. Já vamos logo estabelecer, né, o nosso nível de intimidade aqui, para ficar claro. Professor Dr. Wagner. Inclusive estamos gravando de terno e gravata, tá? Vocês não estão vendo, mas a gente tá de terno e gravata aqui. Até porque é sexta-feira à noite, ninguém sabe também, né? Mas é sexta-feira à noite. Isso aí. E Rafael, boa noite, Rafa. Boa noite, Wagner, boa noite, Lili, boa noite, Adilson. Eu já até batizei sua área, hein, Wagner, que você estudou. A Nova Grau. Ai, muito bom. Boa referência, Rafa, muito boa. Pô, depois dessa a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de comentários e recadinhos. Tô aqui com o Rafa. Falei, Rafa. Fala, beleza? Tudo certo. Só para deixar o relato, na nossa região aqui deu uma chuva danada. A gente teve que se virar para fazer essa leitura de comentários aqui, mas vamos que vamos, não é isso? Vamos, então tocar a vela acesa aqui do lado. Exatamente. Até 5 minutos eu tava esperando, rezando pra voltar a luz pra gente poder fazer a leitura. Bom, Rafa, então como é que essa galera faz pra entrar em contato conosco? Bem, do modo raiz, contato@archicast.com.br. Redes sociais, Facebook, Instagram, que tá mais ativo agora. Temos o YouTube com algumas coisinhas lá também. Twitter de vez em quando. Bom, a gente resolveu fazer um negócio diferente hoje. A gente vai dar voz àqueles que deram opinião no iTunes sobre o nosso podcast, né? Que é um dos principais agregadores de podcast, é onde muita gente ouve a gente. Então lá eles podem dar a opinião deles sobre o cast, então a gente vai ler algumas aqui. Primeiro, a Ruth Zocrato, ela fala o seguinte: sou apaixonada pelo podcast, amo toda vez que sai um episódio e a alegria e disposição de vocês acabam por ser um incentivo de carreira e até na vida pessoal. Ouvindo ônibus, trabalhando em casa e sempre tendo bons momentos, rindo ou refletindo. Vale a pena demais. Foi meu primeiro contato com o podcast e amei ingressar nesse mundo por conta de vocês. Torço pro dia que será semanalmente. Valeu. Tem também o recado do Rica Martos. Ele fala o seguinte: parabéns pelo trabalho. Tenho recomendado muito aos meus alunos de arquitetura esse tipo de mídia, em especial pela qualidade dos assuntos selecionados, em modo descontraído como são debatidos. Muito bom. Obrigado, pessoal que está comentando lá no iTunes. Por favor, se sintam à vontade para fazer qualquer comentário lá. A gente vai ler aqui sempre que tiver novidade por lá, beleza? Isso aí, temos também aqui o e-mail do Natan. Oi, pessoal, sou o Natan e queria compartilhar um pouco da minha história com vocês. Sou formado em publicidade, como todo estudante da área, esperava me tornar um grande criativo. Mas durante o curso percebi que meu negócio era lidar com a parte de marketing e vendas. Hoje trabalho com isso, é uma grande agência internacional de marketing. Mas de um ano para cá tenho ficado infeliz com a rotina do escritório, de 9 às 18, todo dia, cobrança, metas. Meu pai sempre trabalhou com obras, como pedreiro, e já levantou algumas casas por aí, a minha inclusive. E venho pensando em voltar a estudar para empreender na área de arquitetura como meu próprio escritório. Qual a percepção de vocês a respeito de uma mudança desse tipo? Tem algumas dicas que poderiam passar para as pessoas num cenário como o meu? Bem, Natan, acho que a dica é sempre fazer aquilo que você gosta. Se você está feliz no seu trabalho, busque outras alternativas, você já vai dar um grande passo. Eu acho que o fato de você trabalhar com marketing, vendas, ajuda muito hoje no mercado competitivo, né? Isso para todas as áreas e não diferente para a arquitetura, né? Eu acho que a dica que fica é sempre busque
diferenças da faculdade que você possa vir a ingressar e tal, e a experiência da família, né, com a questão do seu pai já ter feito obras e tal. Eu acho que isso vai ser você sai na frente sabendo de muita coisa que tá lá na ponta, né, que é da real execução de uma obra. A dica que eu dei foi meio que, se ele quiser fazer a mudança, que ele faça uma mudança gradual. De repente ele começa a não trabalhar turno inteiro, meio turno, ver uma faculdade que seja noturna e começar a ver se ele gosta também de arquitetura, porque é um curso que vai exigir dele muito tempo, assim, né? Os trabalhos e para as provas, né? A arquitetura é um curso que demanda muito tempo. E aí é aquela coisa, se ele vê que é isso que ele quer, aí embarca mesmo, vai de cabeça e de repente trabalhar com seu pai. É muito difícil, assim, falar, a gente pode dar opinião, mas quem tá na pele disso é ele. De qualquer maneira, ele vai saber o que é melhor para ele e vai se adequar aí ao que ele achar que vai ser melhor pra vida dele. Mas de qualquer forma, então, Nathan, obrigado por escutar a gente. Muito legal a gente saber que tem pessoas de outras áreas ou estejam pensando em fazer aquilo, né? Porque às vezes a gente está conversando, a gente acha que a gente está falando para estudantes de arquitetura ou arquitetos. Na verdade, tem uma galera como você aí que está buscando aí um reposicionamento. Isso é muito legal ter esse feedback. Obrigado por ter escrito pra gente. Isso aí, obrigado. Vamos encerrando antes que acabe a luz, Rafael. Fiquem com mais um episódio. Nos vemos daqui a 15 dias. Até lá. Até mais, valeu. Wagner, eu acho que seria legal para quem está escutando a gente conhecer um pouco do seu processo no sentido de assim, por que você escolheu estudar Rio-São Paulo? Qual foram as suas motivações aí? Olha, eu fiz a minha graduação em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Também como os demais colegas do nosso diálogo. Meu interesse acadêmico por essa região, assim, né? Especificamente porque eu sou dali, mas eu acho que eu pude, como arquiteto e urbanista, perceber algumas transformações importantes, né? E o peso dessa região para o país desde a época da graduação. Fiz meu trabalho de final de graduação, projetei um equipamento cultural em Penedo, fazendo uma crítica ao que aquela comunidade tinha se tornado ao longo do tempo, justamente por conta da dinâmica econômica e especificamente naquele caso por ser um local explorado pelo mercado de turismo e também deteriorado, né, por esse mercado, sobretudo na sua imagem, né, e na sua configuração espacial, uma certa pasteurização, né, um processo de disneylandificação do espaço. E aí no mestrado o viés da pesquisa muda um pouco, eu fui tentar compreender também por perceber uma mudança importante a partir dos anos 90 com a implantação de um novo polo automotivo, uma sequência de empresas, né, de grandes plantas, na verdade, das fábricas da indústria automotiva pós-fordista. Então esse lugar ele inaugura, né, como suporte dessa produção e também transforma de uma maneira bastante expressiva a dinâmica da produção do espaço construído naquela cidade, principalmente Resende, Itatiaia, Porto Real e tal. Eu fui percebendo que isso tinha um impacto e aí, ao chegar no doutorado, o exercício foi de ampliar ainda mais essa lente e tentar entender como que isso que configura o que já foi denominado por alguns autores a megalópole brasileira, ou na verdade uma mega-região, né, que é um conceito até, e é uma geógrafa brasileira, Sandra Lencioni, ela avança e coloca a megalópole, que é um conceito dos anos 60, no contexto da globalização e vai dizer que isso é uma mega-região, uma grande nebulosa sem fronteiras muito bem definidas e que se transforma constantemente, obviamente, e eu fui tentar entender o que ocorria nesse eixo, né, expandindo essa lente para perceber quais eram as dinâmicas, como o território está se conformando, que tipo de paisagem está configurando nesse espaço, que é um espaço economicamente pesado, demograficamente bastante pesado e com alguns entraves e vulnerabilidades bastante autoevidentes, né, que faz parte da problemática urbana. E para entender o processo de urbanização hoje no mundo é o tipo de espaço que também merece uma atenção da academia e da pesquisa sobre cidade contemporânea. Tentando trazer isso um pouco para um universo assim, fora da pós-graduação, né? A gente fica muito inserido dentro dos nossos universos de pesquisa ali mesmo, né? E uma pós-graduação em urbanismo, então, né, quem vai numa pós-graduação em urbanismo está querendo entender de cidade, do desenvolvimento da cidade, das dinâmicas de produção e crescimento e perpetuação das cidades. A sua escala de interesse, né, ela é, Wagner, pelo amor de Deus, né, graças a Deus isso não é uma banca, não é nada, eu vou falar um monte de bobagem, você ignora, tá? Eu vou tentar usar termos genéricos aqui, né, não de acordo com esse ou aquele autor, mas só para a gente conseguir criar uma imagem, né, sobre a escala de urbanização que você está se referindo. Então, esse
processo de crescimento, né, contínuo, assim, entre cidades, que vai gerando uma falta de limite mesmo, né, entre uma cidade e outra. O termo cidade já não consegue muito definir aquela aglomeração urbana que você está estudando, mas aí você vai ampliando a escala, né? O que te interessa estudar é esse fenômeno de uma escala mais ampla dentro dos estudos urbanos de uma forma geral, né? Na verdade, é uma observação multiescalar, né, em que eu pretendi estudar e desenvolver uma pesquisa, e o que me ajudou bastante foi o Lefebvre, no que ele observa como um processo de urbanização completa da sociedade, e o urbano ele passa a ser um substantivo, né, como se nós configurássemos hoje no planeta um todo urbano, mesmo que não estejamos falando exatamente daquilo que a gente reconhece como espaço da cidade. O urbano ele alcança todo o planeta, independente se é espaço construído ou não. E aí, esse urbano total se torna um substantivo e ele se expressa em diversas escalas e de diversas maneiras. Então, esse espaço, né, de uma mega região, que é um recorte, na verdade, nesse todo urbano, é um espaço bastante importante para a gente poder entender como é que o processo de urbanização se comporta, né? E ele tem várias escalas. A escala do nosso bairro, daquilo que a gente reconhece como a nossa cidade, como é que essa cidade se relaciona com a cidade vizinha e como é que ela faz parte de um contexto grande, produtivo, enfim, de vida. E, na verdade, o que importa é o lugar onde as pessoas moram, né? É o lugar da vida das pessoas, né? Uma curiosidade até que eu tenho para perguntar, todos os professores comentam que a gente tem que sempre fazer os recortes para que a gente não fique querendo abraçar o mundo, né? E você abraçou um eixo gigantesco. Obviamente, você não vai se aprofundar em coisas muito específicas, mas eu imagino que deva ter dado medinho a princípio, não? Era um desafio de tentar estabelecer qual que seria o processo de condução do trabalho, né? Isso é bastante interessante quando você vai fazer um doutorado, porque essa, na verdade, foi uma reflexão inicial do trabalho, de qual seria um possível resultado, quais eram as ambições, né, e as inquietações para desenvolver esse trabalho e aonde que isso desembarcaria. E aí a ideia, o princípio é que, para além de se produzir uma tese, um resultado, é um processo de conhecimento, sobretudo de amadurecimento pessoal. Ele é feito de maneira coletiva, inclusive no grupo de pesquisa onde eu desenvolvi isso, e era inclusive uma forma, né, como a professora Rosângela e os demais membros do grupo trabalham de maneira coletiva, com debate e tal. Foi bastante importante conduzir um processo e ir desenhando uma metodologia para poder se aproximar desse território e, nessa aproximação, observar e poder ir desenvolvendo e revisitando os conceitos que estavam sendo trabalhados e até conceitos que foram gestados, né, ao longo do processo, até chegar num caso referência, num recorte territorial específico para poder observar, bom, dentro desse espaço que é razoavelmente grande, né, e aí o processo de trabalho demandou, né, o recorte, né, bom, eu tenho uma mega região, né, que é, vamos dizer, a megalópole no contexto da globalização, mas nesse contexto eu não trabalho especificamente observando as regiões metropolitanas do Rio e São Paulo, então eu trabalho observando os processos, a paisagem, a conformação do espaço entre as duas regiões metropolitanas, mas entre essas duas regiões metropolitanas existe uma sequência, né, razoavelmente grande, né, porque na verdade é todo o Vale do Paraíba, quer dizer, todo não, uma boa parte da calha do Rio Paraíba do Sul e o eixo da rodovia Presidente Dutra, então que pode ser observado com uma lente mais aproximada nesse território, né, e aí foi um processo de eleição de um espaço no estado de São Paulo. Eu apresento alguns critérios que me fazem selecionar 3 municípios, né? Enfim, obviamente municípios vizinhos, né? Que é São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. E no estado do Rio de Janeiro eu seleciono também 3 municípios, Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí, e vou trabalhar e entender como é que o espaço está se configurando nesses 2 grupos. A gente pode falar um pouquinho sobre a questão do que é uma pesquisa de doutorado. Você falou aí dessa aproximação com o objeto, mas independente do tema, também eu acho legal a gente aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre as possibilidades da pesquisa, né? E aí não só doutorado é um tipo de pesquisa, é uma etapa, né, desse processo para quem quer trabalhar com isso, mas até dentro do próprio doutorado você participou de grupos de pesquisa, né? Você tem orientação com seu orientador, você tem uma ideia inicial, claro que assim, né? Você fazer um doutorado, você já passou pelo mestrado, pelo menos, né, assim, em outras instâncias, né, já tem um trabalho voltado para a pesquisa acadêmica, né, um
doutorando não está totalmente cru. Mesmo assim, né, o que é, né, você ter interesse em resolver fazer uma doideira de um doutorado, assim, que é uma coisa... São 4 anos estudando um mesmo tema, né, dedicado a estudar um mesmo tema. Então, assim, acho que é legal a gente aproveitar também, tanto para falar, claro, do tema, do estudo da cidade na escala em que você o encara, por que é importante e pertinente a gente se preocupar com isso, mas antes do tema, a motivação mesmo do próprio doutorado, o que é fazer parte de pesquisa. O Rafael fez mestrado também, né, pode contribuir nesse sentido. Como é que começa isso, de onde vem, né, e assim, onde veio a sua ideia, assim, como é que ela surge, o seu orientador te ajuda, o grupo de pesquisa opina, como é que é a rotina mesmo da pesquisa, né, como é que foi o doutorado para você? Na verdade, é um percurso de descobertas, né, eu acho que para além, né, de se produzir um resultado, né, uma tese, eu acho que é um percurso de descobertas e é bastante saboroso, né, enfim, porque por mais que a gente adquira conhecimento ao longo, né, enfim, da graduação ou até do próprio mestrado, esse percurso todo é para se formar um pesquisador, né, e a gente vai aprendendo, acertando, errando, né, a ser pesquisador e a pesquisar tanto ao longo do mestrado quanto ao longo do doutorado, né. Então acho que a motivação, né, e a ideia é de se formar como pesquisador, né? E a curiosidade e a vontade de desenvolver pesquisa acadêmica, de pesquisa científica e de produzir ciência. Como arquiteto urbanista, eu acho que a gente tem uma frente enorme de debate para poder compreender a realidade da cidade contemporânea e, de alguma maneira, contribuir para a observação da realidade e para a transformação da realidade. A grande motivação é, de uma maneira, no nosso caso, como cientista e como acadêmicos, é de alguma forma, contribuir para a transformação da realidade, problematizando a realidade, pensando possíveis ferramentas, né, no caso, conceituais, que vão ter alguma utilidade para interpretar a realidade. Isso opera no campo acadêmico, pode servir para se compreender e se transformar. Né? A gente tem muitos ouvintes estudantes de arquitetura, né, que lidam no dia a dia com a dificuldade da graduação ainda, começando a tatear o mundo, entender como as coisas funcionam e tal. E lá para frente eles se dão de cara com uma disciplina urbanística que amplia essa complexidade de entender o mundo e tal. Isso que o Wagner colocou, que todo o processo científico é um aprendizado contínuo e tal. E isso é interessante para colocar que o objetivo fim, às vezes, de uma tese não é necessariamente o produto científico final, mas tudo aquilo que você percorre de desvelar novas formas de ver a realidade, de fornecer para a sociedade novos aparatos para entender o fenômeno do homem no seu ambiente, né? Então acho que isso é bem interessante. E o seu trabalho, Wagner, contribui muito nesse sentido, né? De uma lente, assim, ó, existe uma escala, que não é a escala da quadra, não é a escala da cidade, não é a escala da região até, ela é uma escala das regiões, né? Porque você junta duas grandes metrópoles aí, né? De certa forma, a gente pode raciocinar como que os territórios estão sendo desenvolvidos, os conflitos estão sendo impressos no território, na paisagem, olhando numa escala que é muito mais abrangente do que a escala convencional dos estudantes de arquitetura, que é da cidade, né? Muitos alunos fazem disciplina de planejamento urbano regional, no máximo estuda a sua cidade, 1, 2, 3 cidades vizinhas, mas não tem a consciência de que elas fazem parte de um sistema que movimenta a economia local e que gera esse território que a gente chama de urbanizado. Seu trabalho levanta muito no ponto dessa mudança de uma nomenclatura, né? Aí só uma curiosidade que eu queria uma pergunta mesmo. Dessa área que você estudou, você chegou a ter uma ideia assim, de porcentagem, quanto desse território não é urbanizado pelas cidades, não está configurado como um território urbanizado? Por exemplo, área que alguns chamam de área rural, ou tem um pouco dessa estimativa, assim? Não fiz esse levantamento, mas isso eu acho que é um dos pontos centrais, né, do debate, né, que eu faço, na verdade, a partir de autores que, não fui eu que inventei isso, são autores que já discutem isso já há algum tempo, né? O central seria o Lefebvre, né, que discute a relação do que é urbano, o que é rural, e na verdade o urbano como totalidade e o rural agora fazendo parte do urbano como um substantivo. O Neil Brenner, que é um autor canadense contemporâneo, ele avança nesse conceito, né? Inclusive tem um livro recente dele que é Implosão e Explosão, repete o conceito que o Lefebvre cria, né, para falar dessa relação. Quando a gente observa esse território, o que a gente reconhece, ou que o senso comum reconhece como cidade, que é aquele espaço edificado, configurado por ruas e edifícios e tal, ele é muito menor, a área dele é muito menor do que
que a área não edificada. Mas quando se interpreta as áreas não edificadas, não reconhecidas no senso comum como cidade, é difícil dizer que aquilo não faz parte de um ambiente urbano, ou um ambiente que constitui aquilo que é definido como o urbano, né, como um todo urbano, né? E é interessante que esses autores eles exemplificam, inclusive, né, quando a gente para observar um território produtivo setor primário, né, monoculturas, ou as áreas de mineração, ou a própria atmosfera cruzada por aviões, né, você pensar inclusive o eixo Rio-São Paulo, né, que tem um dos maiores tráfegos aéreos do planeta, né? Como imaginar que todas essas áreas que a gente olha e não reconhece ela como cidade, né, como espaço construído, isso há muito já não é rural, entendeu? É uma outra categoria, entendeu? De território. E você está falando que ela serve indiretamente ao funcionamento do espaço construído que a gente tem. Então, de alguma forma, ela é cidade. Ela serve diretamente, né? Enfim, ela serve diretamente. Ela é operada, ela é comandada, né? Ela participa da realidade da cidade, né? Enfim. Como fazer com que isso tenha a atenção merecida, né? Acho que parte da intenção é essa, né? Pois é. E, obviamente, que esse debate é um debate importante e define o que é um território urbano hoje. Eu acho que é bastante interessante quando a gente aproxima no Google, é incrível, e o território dos Estados Unidos, então, né, uma boa parte, né, do continente norte-americano, quando você vai aproximando, é uma grande quadrícula, aquela grande quadrícula que configura os estados, passa a configurar as regiões e aquilo passa a configurar quase que os municípios e vira quadro, então uma grande fazenda, né? Aquilo é um tapete, xadrez, né, continental, quase. Você pega as regiões ali do meio oeste, então é quase sem fim. E ao mesmo tempo, por outro lado, quando você olha a cidade, e aí também é uma reflexão conceitual, mas é interessante, quando você toma uma fotografia, né, de São Paulo, que é aquele espaço densamente edificado, né, e ocupado pelo homem, aquilo ali também já não é mais suficiente para você entender o que é cidade, porque a cidade já é muito maior e ela já tem um alcance muito mais amplo, né, do que única e exclusivamente aquilo que é espaço construído. E tem uma coisa no seu trabalho também que você coloca, a gente já não consegue muito bem apreender esse espaço que está dentro desse espaço citadino que você citou, que é o espaço construído, e quando você amplia esse leque e leva isso também para as áreas não edificadas e fala que isso é uma cidade, aí a loucura fica maior, imagino eu, né? Nesse sentido de ser muito mais complexo esse entendimento que parte não só do espaço físico, mas de relações econômicas, de relações sociais que você tem com o espaço como um todo. O Rafael falou de uma questão importante dos conflitos. O exercício que eu fiz foi um exercício interessante de tentar observar a partir das periferias, da relação de um município com o outro, né? Um conceito que foi para mim bastante importante para poder observar isso, que é a fragmentação, né? Como que esses espaços eles vão se configurando de uma maneira bastante fragmentada, né? E então, as bordas de um município com o outro, algumas áreas, inclusive, não edificadas, no senso comum, não reconhecido como cidade, começam a apresentar conflitos por conta de uma suposta deficiência de planejamento. Um município tem uma região de proteção ambiental dentro do seu perímetro e o município vizinho tem uma região de mineração. Um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Colados, o que divide eles é uma linha abstrata de limite de município, né? Exatamente. Então, esses dois espaços, eles, mais uma vez, no senso comum, não é reconhecido como, abre aspas, cidade, fecha aspas, né? Isso não é espaço edificado, mas ele está inserido em uma dinâmica essencialmente urbana e ele expressa conflitos na configuração da paisagem desse território, né? Inclusive, esse exemplo, né, teve na época que eu estava pesquisando, que era um lado do município de Jacareí e o outro lado do município de São José dos Campos, que um dique, que é uma área de extração de areia, rompeu, derramou aqueles rejeitos, aquele material no Rio Paraíba do Sul, e o município vizinho, no caso São José dos Campos, teve que interromper o fornecimento de água por 2-3 dias, enfim. Quer dizer, essas coisas se expressam, né? E elas são espacializadas, né? E a gente consegue visualizar isso no espaço. E é bastante interessante, porque esse processo de fragmentação, ele ocorre no planejamento, né? Enfim, parece que existe aí uma não articulação, né? Uma não alteridade aí, enfim, uma esquizofrenia entre esses dois territórios, né? Enfim, entre esses dois municípios que se desenham de maneiras distintas, né? Mas quando você olha isso de longe, alguma coisa parece fazer sentido, né? As estratégias daqueles que
ocupam, né, o território, né, do mercado, né, ela faz sentido, né, ela vai desenhando também áreas que têm usos parecidos, né, como se fossem uma mesma vocação, né. Você pega, por exemplo, o eixo da rodovia Presidente Dutra, em boa parte você vai passando de um município para o outro, você tem plantas industriais. Então o mercado sabe reconhecer que isso é uma oportunidade para a implantação de fábricas, né, ou de grandes armazéns e comércios e tal. Quem opera, quem explora o território, né, que é o mercado, ele olha de cima e ele entende e ele consegue fazer algumas ações coerentes, né? E quem está lá no chão é esse tipo de esquizofrenia. E é como se fosse um padrão que fosse sendo repetido nos vários territórios que a gente vai encontrando, por exemplo, na rodovia que você está estudando, que é a Via Dutra. Por exemplo, a gente tem aqui a BR-040, né, que liga Rio de Janeiro a Brasília. A gente vê comumente como as cidades menores, elas foram crescendo o seu território de ocupação mais para perto das rodovias, por conta também de uma questão estratégica, da questão da localidade e da questão econômica também. Como a gente vê isso acontecendo, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Para quem viaja corriqueiramente entre cidades, quem mora, por exemplo, nas cidades menores que vai estudar em centros maiores, vê essa modificação do território acontecendo, né? Eu queria comentar sobre essa sua comparação aí. Eu, assim, acho que essencialmente tem uma diferença. O Wagner pode até falar um pouco mais sobre isso. No nosso caso aqui, que você citou a BR, Juiz de Fora, a gente tem Juiz de Fora, é uma cidade, já passou os seus 500 mil habitantes, já não é mais uma cidade média, e você tem orbitando nela cidades muito pequenas, muito menores, né? O que é ruim para todo mundo, é ruim para aquelas que são pequenas e é ruim para a estrutura de Juiz de Fora, que acaba ficando sobrecarregada, né? Nesse eixo que o Wagner estuda e identifica, parece que há uma tendência a um equilíbrio entre essas cidades, especialmente quando ele fala São José, Jacareí e Caçapava, né? Claro, São José é maior do que as outras duas, mas parece que essa dinâmica é um pouco diferente. Wagner também conhece aqui a região. Você acha que isso faz algum sentido dentro de não podemos definir a nossa região aqui como uma área que teria um potencial para uma macro delimitação? Eu acho que tem uma diferença bastante significativa entre esse eixo, esse espaço entre a região metropolitana do Rio e a região metropolitana de São Paulo e a zona da Mata Mineira e a polarização de Juiz de Fora na zona da Mata Mineira. Eu não sei se é exatamente essa a questão, mas eu inclusive cito até Juiz de Fora no trabalho, né, e a diferença é bastante importante. O Adilson falou da questão da estratégia, né, e essa eu acho que é uma palavra fundamental, né. O eixo Rio-São Paulo, ao longo do percurso da pesquisa, né? E aí foi super interessante ir observando, né? Enfim, isso no espaço, que é como o mercado olha esse território à distância, né? Vamos dizer, eu falo, quando ele olha de cima, né? E ele entende a que serve, né? Esse território, na verdade, ele foi um dos grandes propulsores da economia do país, ainda no século XIX, né? Enfim, do café. Boa parte da riqueza, até a área de Bananal, as fazendas de café, o eixo do café do Vale do Paraíba, ele é um território historicamente explorado ao seu esgotamento, né, em diversos ciclos, né, e agora na industrialização do século XX, agora no pós-fordismo, então, como uma grande periferia. Eu acabei reconhecendo esse espaço como uma hiperperiferia. Superperiferia no contexto da globalização, porque ele é comandado pelas empresas, né, que são sediadas, boa parte, em São Paulo, nem é na região metropolitana de São Paulo, é no município de São Paulo, ou então lugares específicos do município de São Paulo, né, enfim, que tem ali o comando, né, de boa parte da economia do país, né. Tipo a Paulista. Da Berrini, nem é a Paulista mais, né? Agora é a Berrini. Agora é a Berrini, que é o eixo, a Paulista já perde para ela, né? Enfim, peso, né? E a Avenida Rio Branco, no Rio, ou a Barra da Tijuca, em Brasília. E esse lugar é um território de suporte da produção essencialmente explorado e feito para isso. E aí alguns exemplos que eu pude identificar, enfim, essa questão, enfim, desse processo de fragmentação entre municípios e essas esquizofrenias que ocorrem no planejamento entre um município e o outro. No Brasil, o ente federativo município ele tem autonomia para a definição do seu zoneamento, né? Enfim, então ele que faz isso, né? Mesmo que tenha hoje organismos, né? Existem regiões metropolitanas configuradas, né? Lá no São Paulo, inclusive, foi configurada a região metropolitana do Vale do Paraíba e tal. No estado do Rio isso é mais deficiente, mas mesmo assim esse tipo de esquizofrenia ocorre, né? E outros processos, né? Outros arranjos, né? Enfim, outras conformações também que vão se formando, assim. Numa periferia ampliada, né? De Jacareí e São José dos Campos, né? Existe um grande território, né? Transmunicipal de novos grandes condomínios com a forma, né? E a conformação do urbanismo de condomínio fechado,
com as empresas que operam, né, nessa forma de fazer cidade, que vai se combinando um ao outro e atravessando a fronteira dos municípios, né? Isso acontece tanto para o lado dessa relação Jacareí com São José, e também algo que também passa a se conformar uma periferia ampliada de São José com Caçapava. Do lado do Rio de Janeiro, Volta Redonda e Piraí, né, enfim, também tem um eixo, né, sendo desenhado que tem como um dos atrativos, né, um aeroporto, que é um projeto ligado a uma rodovia e shopping centers e também condomínios fechados, edificados por empresas do setor e tal. Isso vai sendo construído transmunicipalmente e as relações, assim, no caso lá de São Paulo, isso está distante do núcleo tradicional dos municípios existentes e, de uma certa maneira, isso ignora ou se distancia, né, desse conjunto edificado dos centros tradicionais desses municípios. E, por outro lado, existe um peso, né, uma polarização bastante grande, mesmo que essas cidades tenham seus centros, com alguma capacidade de polarização de serviços, de atividade e tal, elas têm nas suas pontas nada mais nada menos que a região metropolitana do Rio e a região metropolitana de São Paulo. Quando você vai ao centro de São José dos Campos, que é uma cidade de 700 e tantos mil habitantes, e você vai ao centro de Juiz de Fora, a densidade, né, a dinâmica do centro de Juiz de Fora parece ser muito mais intensa do que a de São José dos Campos. Juiz de Fora é o centro, né, de uma constelação de municípios menores, né, que usam os serviços daquele lugar. Que orbitam ali, né? Ou seja, não é a escala apenas, é o contexto como um todo, né? E que, inclusive, também participam da dinâmica do mercado imobiliário da cidade. O sujeito de São José dos Campos, ele usa o centro de São José dos Campos, mas ele tem São Paulo, né, que ele está muito perto. É regional, é uma outra escala que modifica essa relação. Existem essas centralidades, Volta Redonda também é uma centralidade, mas ela está nesse contexto. É difícil o estudante de arquitetura ter noção de que isso é também escopo do arquiteto, né? E não só que isso é escopo do arquiteto, que isso é uma questão da cidade, né? Que isso envolve a cidade, essa escala e essa complexidade, né? Mais dinâmica mesmo, né? De entender o território, olhar ele numa lente um pouco mais afastada e entender as dinâmicas entre cidade num contexto global, igual o Wagner está colocando. É muito, muito difícil. Numa graduação, por exemplo, né? As nossas pautas lá, os nossos programas, as emendas, elas não conseguem chegar muito nisso e talvez o próprio aluno tenha uma certa dificuldade de compreender por causa de toda a limitação que envolve, eu acho, a venda da imagem mesmo ali do arquiteto, né, e do urbanista e tal, e o que é o cotidiano dele de trabalho, né. Como em outras vezes, né, também o arquiteto perdeu espaço de mercado para outros profissionais por falta dele assumir determinadas responsabilidades, eu acho que nesse tipo de organização do território de estudo que o Wagner se dedica a fazer, também é um exemplo, né, assim, nas áreas de pesquisa, certamente isso está assim, o assunto da hora, não tem como não lidar com essa questão, né? Ela é emergente, né? Ela causa consequências diretas no território, essas consequências já são visíveis, elas já são sentidas, tanto por quem mora, quanto por quem investe, quanto pelo próprio território geograficamente. O Wagner citou um exemplo de um problema ambiental, né, Wagner? De microescala aí, né? Ou seja, essa própria questão ambiental é uma questão que às vezes o arquiteto negligencia, né? Também queria usar o cast assim, para chamar atenção para essas outras dimensões, né, de contribuição que o arquiteto e urbanista precisa dar, porque está dentro do nosso escopo de formação, né? E a gente tem uma capacidade, ou deveria ter, ou ter uma oportunidade pelo menos, né, de intermediar uma série de processos nessa escala. E a gente se furta a fazer muito isso porque o foco está muito relacionado a um outro perfil de transformação do território, né, que é aquele mais localizado no objeto, mais aproximado, que é o que a graduação dá mais conta também. Eu não sei até onde é que está o problema, muito menos a solução e tal, é assim, uma das coisas que eu estudo é isso. Você vê, quando a gente pega a sua tese, né, e as coisas que você fala, para mim isso tem uma importância tamanha, né, eu também não me atentaria para essas esquizofrenias que você está falando se eu não lesse o que você escreveu, né, isso não está em outro lugar, né. Está ali, né, assim, e está ali junto com os autores que você cita, né, assim, então poder estudar isso, ter oportunidade de ver isso, enxergar o território com outros olhos, perceber essas consequências, assim, é uma forma da gente se planejar sobre como atuar nesse mercado também, né, assim, e a nossa fundamental contribuição para isso melhorar, né, esse caos todo é muito, muito culpa nossa, né, assim, eu acho também, porque onde é que nós estamos, o que nós estamos fazendo, entendeu, o que nós estamos produzindo, né, por que tão poucos estão, né, assim, advogando nesse sentido, às vezes é até difícil
difícil de compreender, de tão fora da nossa realidade, né, do nosso cotidiano que ela tá. Você tem que fazer parte, né, senão você fica isolado e contribui muito pouco. Tem uma questão de uma dinâmica que é interessante ser observada também, que é principalmente a dinâmica econômica. Ela, assim, é fundamental na cidade quando essa dinâmica econômica se transforma em uma dinâmica física. E essa percepção que o trabalho do Wagner demonstra, e talvez seja muito difícil o que você falou, Lili, do nosso escopo de trabalho enquanto observador de cidades, né? A gente discute muito a questão, assim, de fazer projeto, né, de intervir no espaço, mas essa dinâmica econômica que a gente vive hoje, ela é fundamental ser entendida para justamente a gente discutir como intervir no território, né? Eu acho que a questão econômica, eu acho que acaba tendo um pouco mais de peso, não tô falando que ela é mais importante não, porque a produção dessa coisa toda que é a consequência, né, do que o Wagner está estudando. É muito difícil muitas vezes a gente trazer para o aluno e explicar, mas enfim, a leitura, a busca do conhecimento e tudo mais que a Lili falou aí. Mas essa dimensão, eu acho que ela é extremamente importante até pra gente se situar, para saber com o que a gente está lidando. Do ponto de vista da formação, acho que todas as escalas elas são importantes, né? Enfim, e há legitimidade em qualquer escala de projeto, né? E obviamente não é desmerecer, enfim, o trabalho que é feito no pensamento da produção do espaço, enfim, na reflexão sobre a escala, enfim, da moradia, a microescala, elas são todas fundamentais. Esse é que é o problema. Eu acho que isso de sobremaneira isso é legítimo. O mais interessante é a gente pensar que em todas as escalas cabe uma observação crítica. Isso é o que talvez seja importante, né, de se estimular e de se pensar na formação do arquiteto em graduação, um olhar crítico sobre a realidade, né? Eu sou professor do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio, e desenvolvo pesquisa também. Já está iniciando um laboratório, né, o Laboratório de Estudos sobre Arquitetura e Territórios do Urbano, né? E a ideia, vamos dizer, as pesquisas que a gente tem desenvolvido é uma observação crítica sobre o BRT. Mas, assim como eu fiz na tese, e a tese, inclusive, me ajudou a começar a construir esse método de raciocínio, enfim, que é não observar o rebatimento, né, mas olhar, e isso é uma frase, enfim, do professor Neil Brenner, né, a gente tem que olhar a cidade a montante, né, o que antecede, parte importante da observação crítica é, no caso do BRT, enfim, entender as estratégias, aí a gente volta para essa palavra, né, enfim, quais são as estratégias de desenho dessa infraestrutura, os agentes, né, e a agenda dos agentes, né, que implantam isso. Aí quando a gente estava falando da dinâmica econômica, como é que ela se rebate no território, vamos pensar antes disso quais são os agentes que promovem a dinâmica econômica e qual é a agenda, né, enfim, qual que é o objetivo desses agentes, para entender como que aquilo se conforma, né, no espaço da cidade, né? Isso que é super interessante, enfim, porque aí você vai conseguir entender por que determinada infraestrutura, no caso da nossa pesquisa lá na Veiga de Almeida, se configura dessa maneira, né? Por que o eixo São Paulo-Rio de Janeiro ele é conformado dessa forma. Como eu disse, é um espaço que foi historicamente ocupado para ser explorado, né? Enfim, e aí é o que eu inclusive cito na tese, né? É um lugar onde se coloca as nossas vulnerabilidades no varejo, né? As pessoas se assustam, olha, aconteceu um rompimento de barragem. Aí, quando você olha antes, fala assim, olha, um dos fatores, né, que promoveu a migração de boa parte da indústria automotiva, né, ou das próprias fábricas, né, que estavam localizadas nas regiões metropolitanas, né, no município de São Paulo ou nos municípios da região metropolitana, para o interior, é o fato de, naquela altura, nos anos 90, os sindicatos serem mais frágeis ou ausentes. O fato da terra, no caso lá de Resende, a terra foi doada. Então você tem ali uma abertura, uma facilidade, você tem sindicato fraco, ou sequer tem sindicato, a terra está sendo estrategicamente doada, porque você promove no dia seguinte um processo de valorização da terra enorme, sabe lá qual é o rigor do processo de licenciamento ambiental para isso ocorrer, enfim. Então, todas essas vulnerabilidades, elas são colocadas como vantagens. É interessante a gente ver isso. Para o morador, né, para o cidadão, ele não compreende esse processo, mas ele vivencia os efeitos. O sujeito fica sem água, no caso de Resende, em boa parte
parte das empresas que operam na cidade embarcaram, né, enfim, ou se implantaram lá, utilizando aquele lugar como suporte com isenção fiscal. Então deixam uma cidade sobrecarregada de demandas, né, que vem trabalhador, vem novos moradores e uma série de pressões, com uma administração que tem que dar conta de saúde, que tem que dar conta de educação, de pavimentação de ruas, de moradia, e que não recolhe. Bauman fala isso, que as cidades elas viraram os verdadeiros depositários das responsabilidades de um processo econômico globalizado muito maior do que elas, que joga no ombro, enfim, das administrações locais o peso de dar conta de coisas que elas não têm condição, né? Enfim, o prefeito fica vulnerável, enfim, o morador daquele lugar fica vulnerável. Então, o professor Henry chama de, para além, né, enfim, da vulnerabilidade, são processos de vulnerabilização, né? Você vai criando processos... Sim, você estimula a vulnerabilidade. Vai estimulando a vulnerabilidade daquilo, né? Por mais abstrato que pareça, né, quando você vê na vida das pessoas, enfim, aquilo que se coloca para elas é o resultado... Bem real dessas estratégias que são feitas de cima para baixo. Tentando avançar um pouquinho no estudo do Wagner, assim, essa questão, né, que você chama da cidade sós, uma cidade sós, né? Então, assim, essa dificuldade de interlocução, de planejamento, que diz respeito também à escala, né? Você muda a escala de planejamento, você tem que mudar as ferramentas, os atores, os diálogos, as agendas, elas não podem mais ser conflitantes, elas têm que ser complementares, né? Por exemplo, o caso aí de dar um exemplo nosso aqui, né? Todo nossa abastecimento de água do nosso município não está em nosso município, né? Então, e você começa com essas interdependências, e isso demanda articulações diferentes, que quem faz essas articulações não são os atores do chamado, entre aspas, mercado, mas sim essa interlocução é feita pelo poder público. Colocando aí uma questão que paira atualmente numa ideologia vigente aí de Estado mínimo. Como é que você vê esse cenário dentro dessa nova lógica, Wagner? Tanto a gestão como o processo de pensamento de cidade neoliberal, ele não é recente. Recente no sentido assim, ele não é de 2018 nem de 2019. Claro. Não é dessa administração. Não, de maneira nenhuma. Na verdade, isso é um processo. É um modus operandi, né? Um modus operandi que vai, enfim, o urbanismo, né, neoliberal, a cidade neoliberal, né, ou os municípios passaram a se orientar para uma lógica de competitividade, né, um imperativo de competição entre um e outro, né, faz que essa questão do par conceitual, né, uma cidade só, cidade sós, né, aquilo que parece ser uma cidade só, né, vamos dizer, essa mega região, ou o próprio urbano planetário, ou aquilo que, observando de longe, é uma cidade só por conta da dinâmica e tal. Quando você aproxima o olhar, isso se fragmenta em unidades, entre aspas, autônomas, né? Enfim, no caso, na nossa organização, né, no ente federativo, nos municípios, né? E elas competem entre si. E aí essa relação, que faz essa relação, para além do planejamento das próprias estratégias econômicas, né, ser uma relação de competitividade. Então isso coloca elas sozinhas e, ao mesmo tempo, coloca as administrações municipais sobrecarregadas e sozinhas para poder dar conta das demandas, das pressões que são feitas, e para isso elas têm que competir entre si para poder absorver ou atrair os investimentos. Mas se por outro lado, vamos dizer, a solidão desses municípios está nesse sentido, né, isso é uma metáfora, né, que é um conceito, isso que parece uma cidade só, que está fragmentada em diversas células autônomas, né, ela também configura uma cidade só, coesa, por essa observação do território por conta do mercado. E aí é que são essas questões que vão aparecendo, que configuram esse território entre as duas metrópoles como um grande eixo industrial, produtivo e tal. Então existe aí o mercado que entende que aquilo ali, bom, é fragmentado, estrategicamente vulnerável e é apropriado justamente por ser vulnerável, mas para quem pensa a estratégia de longe, ela é um todo. Agora, de fato, quem faz a política urbana, e acredito que tem gente muito competente, né, nas administrações municipais, pensando, né, e tentando fazer o melhor possível, mas existe uma associação, enfim, também do Estado ao poder econômico, até porque, enfim, os próprios municípios precisam dos investimentos, ter algum tipo de atividade. É uma grande contradição, na verdade. O mercado não tem ainda, né, um livre-arbítrio total e absoluto. A gente sabe que existe um acordo tácito ali, dependendo, né, das administrações. Então, mas isso é histórico. E você tem dentro das prefeituras e tal, um corpo técnico competente e tal, não sei o que. Tem, na melhor das hipóteses tem. Na maior parte das vezes não também, né? Ou quando tem também, não tem uma autonomia, uma estrutura administrativa assim, com poder de efetivamente contribuir. Mas, assim, eu volto também na questão de como a gente
gente acha que se posiciona muito pouco a respeito disso, então nesse ponto acho que a gente contribui pouco, né, ao não falar sobre isso ou não assumir essas competências, né. Acho que é interessante porque demonstra também essas diversas esferas em que eu tendo minimamente um conhecimento sobre o território, eu posso atuar. Então sai da arquitetura, vai trabalhar na política, né, você vai trabalhar no poder público, na política eu quero dizer como servidor público também, né, vai fazer a sua parte, vai trabalhar, vai pro mercado, né, vai fazer um mercado diferente, né, o mercado não é simplesmente alguma coisa que você reage a ela, é muito fácil a gente se colocar do lado de cá, né, assim, tudo acontece e não há nada que se possa fazer. Não, gente, né, tá todo mundo produzindo cidade, assim, né, se a gente tem um mínimo de noção, a gente deveria estar produzindo cidade, né? Se eu não tô, o problema é meu, né, assim, eu tenho que dar um jeito de participar disso de alguma forma. Em qual instância? Não sei. Eu acho que tem uma coisa importante e talvez isso esteja passando por uma transformação. Talvez a nossa geração, não sei, posso até estar equivocado, mas a imagem, né, do arquiteto bem-sucedido era o arquiteto dono do escritório, né? Enfim, então tinha aquela ideia do sujeito que concebe o projeto, né? Ele pensa o espaço, ele concebe o projeto, bastante ligado à produção do edifício, enfim... Do edifício do cliente particular, se a gente puder ser mais específico, né? O nosso papel, né, eu acho que isso se retoma, pelo menos recentemente eu tenho percebido, né? Talvez a crise participe desse processo, mas enfim, ou então ou até um apelo crítico maior na formação do arquiteto, talvez, né? Da importância do arquiteto, enfim, da repartição, do arquiteto da prefeitura, do arquiteto que trabalha no governo do estado, que trabalha no estado, né? Que trabalha, eu acho que, enfim, no planejamento. Que ajuda também a fazer leis, né? A promover determinadas comunidades. É uma esperança para que a gente consiga ter gente pensando as cidades, enfim, até porque são mais de 5 mil municípios e quem está pensando todo esse território, né? Quem está trabalhando em cima disso tudo é uma frente. Enfim, nosso país com a dimensão continental, o que não falta é oportunidade de trabalho, e oportunidade de trabalho disso, né? Eu trabalhei, né, enfim, desenvolvi essa pesquisa nesse lugar e não é pouca coisa. Apesar de reconhecido como uma hiperperiferia, né, comandada pelos centros dessas metrópoles, né, ou por lugares específicos nos municípios centrais dessas metrópoles, isso também é um território periférico que é comandado por algo que está lá em Nova York, em Londres, em Tóquio. Quer dizer, nós somos periferia, mas se toda essa vulnerabilidade, né, enfim, ela é identificada nesse território, é um território pesadíssimo. Boa parte do produto interno bruto do país é produzido, né, e circula ali, né, todas as fábricas, né, enfim, todas as universidades. Não é à toa que estamos sendo tão assediados. É muito pesado, né, enfim. Mas existem a dinâmica, enfim, do que eu chamo de pense globalmente, se vire localmente, né, enfim, ao invés de haja localmente, né, na verdade... Os municípios, eles viraram o lugar que se tem que se enfrentar boa parte dos problemas que esses processos ocorrem. Em quais condições? Ele está sozinho e tem que competir. Cada vez que uma montadora de automóvel anunciava o ingresso no país, era uma competição. Enfim, eu reduzo o seu imposto, ou eu não cobro nada. O Resende fez, na verdade não é Resende, são proprietários de terra, fizeram doação de terra para a empresa se implantar. O outro fornecia não sei quantos anos de isenção da cobrança da taxa, sei lá do que. O outro dava infraestrutura. Não, eu vou lá e ligo a água, a eletricidade, é uma competição para o final da história, enfim, pensando, né, e obviamente a gente até compreende a posição do gestor, inclusive até, enfim, depois o resultado disso nas urnas, né, o sujeito que, abre aspas, perde um investimento desse, fecha aspas, o prejuízo político, né, enfim, é bastante alto, né, então fica, é uma contradição e vira uma queda de braço, né. O que você acha dessa fusão do Ministério das Cidades com da integração, tentando criar até uma nomenclatura meio termo, né, de desenvolvimento regional? Você acha que isso pode facilitar as políticas, por exemplo, de integração entre essas cidades sós, ou qual que é a sua análise? Ainda não observei qual que seriam os possíveis desdobramentos sobre isso, cara. Mas a perspectiva, cara, não sei.
acho que não vou me arriscar a responder, não. Não, eu tô querendo até entender, porque vendo o trabalho do Wagner, me parece a ideia de um Ministério de Desenvolvimento Regional, você lança luz sobre uma questão de que as cidades precisam se comunicar um pouco mais entre elas, né? Que essa autonomia municipal, ela não é tão bem-vinda dentro de um processo de alastramento de território. Eu não sei se ela não é tão bem-vinda, né? É um viés da questão territorial, né? Assim, ele está apontando uma questão que é uma falta de autonomia das cidades dentro de um determinado contexto, né? Da cidade como uma unidade administrativa, tem suas responsabilidades, tal, seu desenvolvimento. Então ele aponta uma determinada situação. Aí também tem outra questão, assim, em que momento os ministérios e os seus nomes são exatamente e se dedicam exatamente àquilo que eles deveriam se dedicar, né? Assim, eu acho difícil de responder, até porque, assim, por quanto tempo, né, o Ministério da Cidade também conseguiu ser o Ministério da Cidade? Em que momento a cidade, naquele período, de fato, era o objeto de interesse e tal, e conseguiu ser estudado e, enfim, aprofundado também? A pergunta é difícil, hein, Rafael? Mas, assim, se os ministérios fossem exatamente aquilo que eles deveriam ser, tudo bem, eu acho que a pergunta faz assim, né? Eu também não sei se é bom, não, para falar a verdade. Realmente parece, ok, da escala regional, enfim. Mas se isso vai retomar, ou na verdade vai dar continuidade a um projeto desenvolvimentista, que na verdade é o que promove todos esses processos que a gente está discutindo aqui, do neoliberalismo, de como é que isso é estrategicamente pensado e acaba se rebatendo sobre o espaço. E também até o Ministério da Cidade, né? Até 2008, né? Inclusive em 2008 fecharam, né? Enfim, o Plano Nacional de Habitação, que era um plano diversificado, interessante, né? Por conta de atacar o problema da moradia de diversas frentes e tal, e aí aquilo tudo se engaveta e vira Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, ou então, para dar conta da crise, seguir em frente avante, né? Enfim, fazem Minha Casa Minha Vida no Ministério da Cidade. Aí também não dá pra saber, assim, até porque já não estava tão bom, entendeu? Talvez não funcionasse antes, não sei se essa mudança resolve ou piora, a gente não sabe, mas o que é interessante, talvez, é uma tentativa de um olhar um pouco mais regional do que só necessariamente para o ambiente da cidade. Se isso vai culminar em melhorias ou não, eu tô aqui tentando fazer lucubrações aqui, mas enfim. Eu acho que é um retrocesso. Um ministério que foi criado para dar conta de problemas localizados, de acesso à terra, mobilidade, saneamento, localizadas na estrutura do município. Agora, quando você leva para um espectro regional, você coloca forças que talvez sejam muito desequilibradas, né? Então você tende, talvez, a ter privilégios para municípios que são politicamente melhor articulados e tal. Não que isso já não existisse, né? Mas você pode deixar à margem municípios ainda que são fracos na sua capacidade política de trazer investimento, né? Então, acho que a tendência é criar um desequilíbrio maior, assim, entre cidades bem e mal estruturadas. Né? Eu concordo na medida em que eu acho que, assim, se não houver um investimento, né, paralelo a isso, em um corpo técnico competente para julgar esse tipo de questão, que isso não vai acontecer nunca. Se até tem esse corpo lá, mas quem decide não são eles, né? São decisões políticas, sempre foram decisões políticas, né? Eu acho pior em termos estruturais, porque eu concordo que são assuntos conflitantes, né? Não é uma simples questão de unir, de reduzir pastas, né? É de reduzir voz, né? De determinados atores ali, ou grupos dentro de um sistema maior, né? Uma luta de força, foi e continua sendo. Mas como é tudo uma decisão política, no nosso caso, é claro que eu acho ruim, entende? Mas assim, na prática, será que é muito pior? Porque já é ruim. Não que eu defenda isso, mas assim, ela sempre foi política, né? Assim, sempre foi uma decisão política. Essas cidades só, você pega numa região, né, os municípios, né? Eles são distintos, né? Enfim, eles têm dimensões distintas. Na verdade, existe um desequilíbrio e, em princípio, né, quando se fala do pensamento regional, na verdade, o pensamento regional é para lidar com as assimetrias. O Brasil tem uma legislação bastante interessante e avançada no que tange a questão urbana. O Estatuto da Cidade, agora tem o Estatuto da Metrópole. Daí, como o território ele é operado e funde um com o outro, qual será o resultado? Pode ser mais do mesmo, pode ser pior. E se acreditar que ele vai povoar pelo equilíbrio, a gente vai melhorar, mas se ele também não entender as situações específicas de cada região, pode ir pro beleléu, então... Independente da atual gestão, aqui no Rio, por exemplo, tem a Câmara Metropolitana, fizeram um plano recente, né, para a região metropolitana do Rio, novo estudo da região metropolitana, com um novo planejamento metropolitano, um novo debate sobre a importância da região e tal. Um dos processos, né, que vai possivelmente ser desencadeado por conta desse novo planejamento, ou seja, um objetivo, um dos
princípio, é disseminar a prática de parceria público-privada, provisão de infraestruturas e desenvolvimento de determinadas regiões, centrais ou não, dos municípios da região metropolitana, né? Ou seja, aquilo que foi praticado e que tem os resultados que nós já sabemos quais são e que não são bons, Porto Maravilha, enfim, está se expandindo para outros territórios da região metropolitana, né? Enfim, com a crença, né, e com a defesa de que, enfim, o Estado não tem condição, não tem capacidade de investimento e que as parcerias público-privadas são uma condição para a cidade hoje se reproduzir. Como se isso fosse a única forma de se pensar e produzir cidade. Isso não é um fenômeno brasileiro, né? Isso aí também está dentro desse modelo neoliberal de urbanização, né, de pensamento de cidade, a configuração de uma paisagem PPP. Defende-se, né, que a cidade ela é uma parceria público-privada, enfim, mas o privado ele toma conta de tudo, enfim, e aí você paga para poder gerir o espaço da rua, a segurança pública, etc. Entendeu? E, me parece algo bastante estranho. Eu queria partir para a gente discutir possibilidades aqui, que até no final do texto do Wagner ele comenta, né? Você fala um pouco das tentativas de soluções que a própria cidade de Jacareí tenta fazer, como uma espécie de exemplo que pode melhorar as situações que você descreve ali. Queria que você explicasse um pouquinho como é que, nesse sentido, seja de uma lei ou de uma estratégia da própria prefeitura, de tentar minimizar essas situações que você descreve. Eu acho que isso aí responde um pouco da inquietação da Lili, né? Enfim, e nós, arquitetos urbanistas, como que nós podemos atuar no sentido de pensar uma cidade melhor ou de transformar a realidade, né? A esperança, né, que eu pude observar na pesquisa, né, e que eu, ao longo do desenvolvimento do trabalho, eu visitei esses municípios e analisei o plano diretor de cada um deles. E em Jacareí, os técnicos, né, arquitetos, né, que se debruçaram sobre a questão de pensar e fazer a revisão do plano diretor e, vamos dizer, no âmbito da revisão do plano diretor e do zoneamento da cidade, né, uma das primeiras ações que me parece bastante apropriada, inteligente, né, é responder a pergunta como estamos com nossos vizinhos, né? Então foi um exercício de analisar a borda do município, né, essa área não reconhecida como cidade, a periferia, não a periferia do espaço construído, mas a borda mesmo do território do município, e entender como que essas bordas se relacionavam com as bordas dos municípios vizinhos e buscar lidar e transformar essas esquizofrenias que ocorrem. Até essa questão, por exemplo, dessa fronteira que no lado, inclusive de Jacareí, era um areal, né, e do outro lado uma reserva, é algo que eles tentam transformar e ao longo do tempo modificar, mas existe uma série de responsabilidades, isso também não cabe só a um ator, a uma instância, então é algo que inclusive está na mesa, né, sendo discutido e tal, então me pareceu ser, enfim, uma possibilidade, pensar de fato o território de uma maneira ampla, entendendo que o município ele goza de autonomias, mas que ele faz parte de um conjunto, né? Parece nada mais óbvio, mas essa é uma grande dificuldade. A Implaza, né, e a própria região metropolitana do Vale do Paraíba também faz esse trabalho, né? Eu pude conhecer um pouquinho o trabalho da Implaza, eles falaram que eles também buscavam identificar esses efeitos ou essas expressões de fragmentação do território, mas isso tudo para ser transformado não é feito de um dia para a noite, obviamente que existem interesses e são discussões que podem durar talvez décadas para serem equacionadas, entendeu? Foi um trabalho, né, de um grupo de arquitetos que me pareceu bastante interessante, né, de gente que mobilizou para olhar o conjunto e não trabalhou único exclusivamente dentro do seu próprio território, né, no caso do seu município, para planejar único exclusivamente seguindo as orientações do mercado e atrair investimento. Então, como é de praxe, a gente vai dar dicas aqui na rodada dos convidados e de nós também. Começando, Lili, você quer ir lá falar sua dica? Eu vou fazer duas aqui. Uma é o livro onde está parte da tese do Wagner aí que a gente discutiu hoje. Ele escreveu um capítulo do livro, né? Mas o livro é bem bacana. Ela produzido lá no ProURB, dentro do grupo de pesquisa deles, né? Que o livro se intitula Cidade Standard e Novas Vulnerabilidades. É organizado pela Rosângela Lunardelli Cavalazzi, né? E a
Gabriela Fauci, que até me deu aula lá também e tal, e a todas duas, né? E aborda diversos temas interessantes, fala sobre esses processos de globalização das cidades, mas de uma forma bastante atualizada. Então, para qualquer um que quiser estudar o tema, é fundamental. E, além disso, um dos capítulos é do nosso Wagner. Além disso, eu queria indicar também, aproveitando que na tese do Wagner também, inspirada pelo tema, ele produziu muitos mapas mostrando essas esquizofrenias, essas vulnerabilidades de fronteira, né, que a gente citou, mas isso graficamente de uma forma muito fácil de ler, né? Assim, então, o mérito também da coisa da produção do mapa mesmo, né? Assim, de sistematizar um monte de dado numa única plataforma, coisa que não tinha, foi uma coisa que você teve que produzir, né? Eu sou fascinada por mapa, né? E aí uma dica também, eu sigo um perfil, o nome não é bom, mas enfim, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o I Fucking Love Maps. So sorry. É o nome do negócio. E o perfil é ótimo, né? Tem vários perfis com essa característica de mapas, né? Assim, mapas curiosos e tal. Eu sou fascinada por isso. Esse é um dos que eu gosto muito e tem um que ele mostra densidades assim em 3D, que é super legal. Acho que merece também usar o mapa, a gente, né, lembrar do mapa como uma forma de estudar e de ler mais rápido uma informação. Eu vou dar continuidade à minha dica do último cast. Eu falei num episódio sobre o perfil dos alunos, né? Tentando fazer uma ponte aí com essa questão dos alunos se interessam por outros temas que fogem ao dia a dia e como que é importante tipos de estudo que façam com que eles desenvolvam outras habilidades que não só aquelas ordinárias do ofício, né? Vou indicar de novo um podcast do Braincast, que é o Futuro das Habilidades. É bem interessante que fala um pouco sobre isso, né? Se a educação de hoje está preparada para formar profissionais do futuro e tal, isso não só para o ensino fundamental, mas para o ensino superior. Bom, tem duas dicas, né? Na verdade eram 3, mas aí a Lili já fez uma dica aí, que é do livro, né? A outra dica é uma dica que eu falei da outra vez, mas que eu insisto porque é bastante interessante para a gente pensar a cidade do presente, né? Que é o trabalho do professor Neil Brenner, né? Do Urban Theory Lab, né? Ele tem esse laboratório em Harvard, né? E o livro é Implosão, Explosão, que é o conceito, né? Que ele trabalha, um conceito lefebvriano, fala, enfim, que é uma coletânea de artigos, né, de vários autores, inclusive tem um trabalho do professor Montemor, brasileiro, né, e foi o que me ajudou bastante a entender como que, enfim, quando fala assim, do processo de urbanização da cidade contemporânea, né, esse par conceitual, né, enfim, da implosão e da reestruturação e da reorganização dos centros da cidade, né, inclusive do sobrepeso de determinadas regiões centrais, de cidades centrais, e que ao mesmo tempo, na explosão, o processo de urbanização ele se dissipa ao longo do globo inteiro, né, enfim, alcançando os oceanos, a atmosfera, com os aviões, enfim, é interessante. E outra dica é um livro também editado recentemente aí, não é sobre planejamento e pensamento territorial, é sobre projeto de arquitetura, reflexões sobre o ensino integrado do projeto de arquitetura, organizado pela professora Adriana Sansão, Andréia Queiroz e Carlos Pfefferman, no qual eu também tenho um capítulo que, enfim, eu fiz uma contribuição que é do resultado do trabalho do Ateliê Integrado 1, lá da FAO-FRJ, onde eu trabalhei em 2013 e 2014. E aí esse trabalho é um trabalho bastante interessante sobre essa experiência do ensino integrado do projeto de arquitetura. Além do livro ser muito bom, muito bem editado, os textos são interessantes e não é fácil achar um trabalho que relata essa experiência, né, do ateliê integrado de projeto. Eu vou dar uma dica aqui que é quase uma dica basicona aí sobre produção de espaço urbano. É o livro do Flávio Vilaça, Espaço Intraurbano no Brasil. Eu provavelmente devo ter falado dele aqui, mas já que a gente está falando aqui de uma dimensão de cidade, né, de como se ocupa o território, esse livro é muito bom, fala de várias metrópoles brasileiras, fala do Rio, de São Paulo, Recife, e é um livro de cabeceira para quem quer pesquisar, para quem quer entender um pouco a produção do espaço e para quem, vez ou outra, tem que dar uma olhada no que acontece, porque é o tipo de livro que, assim, é um livro de pesquisa que você vai lá buscar alguma informação e sempre tem alguma coisa relevante nesse livro. Em Espaço Intraurbano no Brasil, do Estúdio Nobel, publicado também pela FAPESP. Bom, vou agradecer imensamente ao Wagner por contribuir para um papo muito bom com a gente aqui sobre o seu trabalho, sobre cidade também, que a gente sempre gosta de discutir essas questões. Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço, é um prazer discutir com amigos, enfim,
uma conversa de alto nível sobre a cidade, sobre o território, sobre aquilo que a gente, para além de, enfim, gostar de fazer, pretende poder de alguma forma e humildemente contribuir com alguma transformação, no nosso caso, no campo acadêmico, né? Enfim, uma reflexão sobre a cidade. É um prazer enorme, eu agradeço e me coloco à disposição aí para outros diálogos. Valeu, Wagner, pela presença. Faz tempo que a gente não conversava, depois a gente tem que marcar umas conversas fora do ar. A gente agradece aqui ao Wagner novamente e a gente volta daqui a 15 dias com mais um cast para vocês. Até logo e tchau!